Carta de Paulo a Filemon. Vamos ler alguns versos da palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queria ler de novo o versículo 2, que diz assim: a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, principalmente essa última parte agora, e a igreja que está em tua casa. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos perdoe, Senhor, qualquer falha de nossa alma neste momento, nos dá a bênção da sua palavra, Senhor, que nós podemos estudar um pouco hoje, meditar, Senhor, na sua verdade, em nome de Jesus. Oramos assim, nós agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Continuar lendo o livro, irmãos, e sempre estou começando com um trecho nesses dias que nós estamos falando da membresia da igreja, da importância da membresia da igreja. E eu começo mais um versículo, né, que fala da igreja. Mais um trecho aqui do versículo 2. Nós já tivemos a oportunidade de estudar essa cartinha durante alguns domingos, no nosso retorno, né, depois daquela longa quarentena da pandemia do ano passado. E esse versículo 2, o apóstolo Paulo diz na segunda parte do versículo: e a igreja que está em tua casa. O interesse de Paulo sempre é a igreja, mesmo quando ele escreve essa carta mais pessoal de todas, que é a carta de Filemon, né? Então ele tem um cuidado, tem uma preocupação sempre com a igreja e com as igrejas locais, mostrando que o próprio Filemon, apesar de que Paulo trata aqui com Filemon, mas Filemon é um crente de uma igreja local e tem uma igreja na casa dele, mostrando então que não existe no Novo Testamento, mais uma evidência aqui de que não existe no Novo Testamento estar em Cristo sem estar na igreja, sem estar se congregando na igreja de Deus, né? Então, é mais aqui um sinal, mais uma evidência bíblica nessa carta, a mais pessoal de todas as cartas do apóstolo Paulo. Nesse capítulo, irmãos, nós já vimos alguns pontos aqui. Hoje nós vamos encerrar esse capítulo, se Deus assim permitir. E quem sabe até entrar já no capítulo seguinte. Mas nós já vimos aqui sobre a membresia da igreja, um problema que existe hoje, de dificuldade de se tornar membro de igreja e de ser fiel a uma igreja. E nós vimos que existe uma aversão à membresia da igreja, conforme o pastor Jeff Johnson vai destacando aqui. Existe uma aversão também à prestação de contas, existe uma aversão ao compromisso. Então, essa aversão à membresia, por causa exatamente disso, né? Por causa de não se querer prestar contas e não se querer um compromisso. E qualquer coisa é motivo de abandonar a igreja. E a igreja, devido a esse tempo pós-moderno, que é um tempo também muito individualista, que as pessoas querem ser agradadas, nós vivemos também esse momento de dificuldade, porque as pessoas saem da igreja por qualquer motivo mínimo. Isso eu enfatizo mais uma vez o trecho que o pastor Jeff Johnson ele coloca aqui do pastor Joe Owen, do teólogo Joe Owen, puritano do século XVII, que está na página 61, que eu volto a citar aqui nesse momento, que o Joe Owen ele diz assim: também não aprovamos a prática daqueles que, diante de qualquer falha nas questões relativas à igreja, se julgam, devido a isso, suficientemente justificados para se afastarem imediatamente da sua comunhão. Condenamos muito mais aqueles que se deixam guiar por suas próprias suposições e mal-entendidos
pois fazem de suas próprias concepções precipitadas a regra de todas as administrações eclesiásticas e da comunhão, e a menos que estejam satisfeitos em todas as coisas, não podem ficar quietos em lugar algum. Então nós temos aqui esse problema desde o tempo de Joe, né, de justificam-se em sair da comunhão por qualquer falha e querem, segundo as suas suposições e mal-entendidos, conceber as regras e a administração eclesiástica e a comunhão da igreja. E quando as coisas não estão de acordo com o seu pensamento, abandona a igreja. Então isso é muito comum, já sempre foi, na verdade, desde o tempo de Joe. Mas hoje, devido ao pós-modernismo, isso é bastante forte, né? O pastor fala aqui bastante do individualismo, de olhar a igreja como um supermercado, um local que tem que agradar o cliente. Então isso gera essa dificuldade, irmãos, essa aversão moderna, pós-moderna, né, de aversão pós-moderna à membresia da igreja, né? Mas nós vimos também que, biblicamente falando, a membresia da igreja ela é essencial, ela é presumida no Novo Testamento. As razões de nós nos unirmos à igreja, porque ela é presumida no Novo Testamento, inclusive esse texto que eu acabei de ler com vocês é mais uma evidência disso. A membresia é uma evidência do novo nascimento, porque quem é de Deus ama a igreja de Deus, né? A membresia ela é essencial para a santificação. A membresia é essencial para amar a Cristo, e a membresia é essencial à obediência. Tudo isso se manifesta, essas evidências de que a pessoa ama Jesus se manifestam na membresia da igreja, porque ela vai amar a igreja, porque ela vai obedecer a igreja ela vai obedecer a Cristo dentro da igreja, no contexto da igreja, servindo aos irmãos. E hoje eu quero ler a última parte aqui do capítulo, que está na página 74, que fala uma outra razão para se unir à igreja, porque a membresia é um instrumento de Deus para a prestação de contas, né? Eu vou ler aqui então. Membresia é um instrumento de Deus para a prestação de contas. Ser membro da igreja é mais do que ter nossos nomes, números de telefone e fotos no hall da membresia da igreja. É mais do que apenas o reconhecimento externo de que escolhemos uma igreja particular para ser a nossa nova igreja. Compromissos sérios e consequências graves estão relacionadas à membresia da igreja. No coração da membresia da igreja está a responsabilidade. Somos chamados a nos comprometermos e a nos submetermos uns aos outros. A igreja é designada para ministrar, amar, cuidar e zelar pelos seus membros. Isso significa que cada membro tem responsabilidade de amar e orar pelo corpo de Cristo, não é? Então, irmãos, essa é mais uma razão de nós nos unirmos à igreja, porque a membresia da igreja é um instrumento de Deus para a prestação de contas. Não é possível, na verdade, em nenhuma sociedade humana, nós vivemos sem prestar contas. Na família nós prestamos conta aos nossos pais, né? Ou aos mais velhos da casa. No trabalho nós prestamos contas ao patrão, né? Na sociedade nós prestamos conta à própria sociedade. Tem leis, tem regras, tem as autoridades, tem os governos, os juízes, os magistrados. Então é impossível nesse mundo você viver sem prestar contas. E a prestação de contas ela é essencial para a vida na sociedade. Quer dizer que, imagine uma situação em que ninguém presta conta para ninguém. Eu faço o que eu quero, né? Então a vida é impossível, porque o que eu quero pode ser prejudicial para a sociedade, pode ser prejudicial para o meu vizinho,
para o meu familiar. Então, não é uma coisa individualista. O mundo não funciona, cada um fazendo o que quer, cada um seguindo sua própria vontade, mas existe uma prestação de contas em todas as esferas da sociedade. Família, governo, e também na igreja de Deus, né? Então, só que a igreja, ela tem um elemento, o que, meus irmãos? O elemento de que a igreja, ela difere dessas outras esferas, porque a igreja, ela é um milagre, como eu sempre tenho dito, ela é uma obra do Espírito Santo. Então, existe uma semelhança na igreja, essa questão da prestação de contas, só que a prestação de contas, a igreja, ela tem um elemento diferente das prestações de contas nos outros setores da sociedade, porque os outros setores da sociedade têm a ver muito, vamos dizer assim, com essa vida, né? Principalmente questão de governo, de sociedade, tem a ver com esta vida, mas a igreja, ela trata da questão, não somente, mas principalmente, da questão espiritual, né? Então, nós temos, irmãos, que prestar contas. Nós temos a responsabilidade, como o pastor coloca aqui, de ministrar, de amar, de cuidar, de zelar pelos membros. Cada membro tem a responsabilidade de amar e orar pelo corpo de Cristo. Então, são responsabilidades que nós temos uns com os outros, e essas responsabilidades que nós temos uns com os outros também, evidentemente, nos leva a prestar contas uns aos outros, não é? Então, ser membro da igreja não é simplesmente, como ele coloca aqui, ter um número de telefone ter um rol, nosso nome no rol de membros, não tem a ver apenas com alguma coisa externa, não é? Mas é um compromisso, e ele usa umas palavras aqui bastante fortes, compromissos sérios e consequências graves, né, estão relacionados à membresia da igreja. Tanto que, meus irmãos, pecar contra a igreja, dividir a igreja, produzir cismas, se rebelar contra a igreja de Deus, é algo muito sério, porque a igreja de Deus, olha só, né? A igreja de Cristo. Vocês lembram quando o exemplo clássico disso é Paulo, né? Quando Paulo ele estava pecando, perseguindo a igreja, aí quando Jesus se manifestou a ele, o que foi que Jesus falou? Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Então, irmãos, quando eu entro numa igreja local, uma igreja fiel, eu não estou falando de uma seita, eu não estou falando de uma religião qualquer, humana, mas nós estamos falando do verdadeiro cristianismo e das verdadeiras igrejas locais. Então, você se tornar membro de uma igreja é um compromisso sério e é alguma coisa que nós podemos dizer que exige, no momento que eu me comprometo com Jesus e de que me presto contas a Jesus, eu passo também a me comprometer com a igreja e a prestar contas à igreja, de maneira que eu entre num compromisso de servir meus irmãos, de cuidar de meus irmãos, de zelar pelos meus irmãos, e de obediência também uns aos outros, de serviço uns aos outros, de cuidado uns pelos outros. Então, é um compromisso sério. E isso é mais uma razão de eu entrar na igreja, né? De eu ser membro da igreja, porque se eu não me torno membro da igreja, significa que eu sou uma poeira solta, sem relação, sem compromisso, sem responsabilidade, né? Então, o exemplo que nós temos dado desde o início do supermercado ou dessa visão apenas comercial, eu não tenho nenhum compromisso quando eu vou no supermercado, quando eu vou na padaria, com aquele empresário, nenhum, né? Eu vou lá porque eu quero, e eu posso entrar ali, não tenho compromisso, por exemplo, de comprar nada, não tenho. Eu sou um cliente e eu vou ali para
comprar se eu quiser. Se eu quiser comprar em outro lugar, eu não tenho compromisso com aquele supermercado, eu só posso comprar naquele. Eu só posso ir naquela loja, comprar roupa. Não, eu posso ir aonde eu quiser, não tenho compromisso, né? Igreja, se eu não me comprometo com uma igreja, se eu não me torno membro da igreja, eu estou assim, eu estou nessa situação em que eu não me comprometo. Eu não me comprometo. Isso pode parecer, assim, liberdade, né? Porque eu não quero me comprometer, porque eu quero servir Jesus livremente. Mas aí é que está, é que servir Jesus não é servir Jesus livre de uma responsabilidade da igreja. Servir Jesus, pelo que nós já temos estudado aqui nesse capítulo, é servir como membro, é servir como participante de uma igreja local, amando e servindo a igreja local e sendo cuidado pela igreja local. Então eu devo me tornar membro, para prestar contas, porque aquilo é a vontade de Deus, é o desígnio do Senhor, que nós nos comprometamos e que nós, a partir daí, nós passemos a nos tornar, então, a ter, melhor dizendo, uma responsabilidade com aquela igreja de prestar contas àquela igreja. Então, da minha vida, do meu serviço, eu devo ser orientado, a palavra é pregada a mim, né? Existem responsabilidades com a igreja de Deus. A igreja pode e deve me exortar, me ensinar, né? E de acordo com a palavra de Deus, e até mesmo me disciplinar quando for necessário. Tudo isso faz parte das responsabilidades que nós temos, irmãos, em servir Jesus. Isso é uma bênção. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o povo de Deus, e esse povo de Deus está para nos servir, né? Então são benefícios, isso não é mal, isso é bom, isso é necessário. Eu comecei dizendo que toda a sociedade, todas as esferas da sociedade têm compromissos e têm prestação de conta, na família, no trabalho, na sociedade em geral, dentro do governo, porque isso seria terrível não ter responsabilidade. Eu falei agora, cada um fazer o que quiser. Seria ruim para todo mundo. A igreja é a mesma coisa. Por que eu preciso da igreja? Porque imagine cada um fazendo o que quer, cada um adorando a Deus da maneira que vem na cabeça. A igreja não pode criar um culto, por exemplo, que seja da própria mente das pessoas da igreja, mas tem que seguir a palavra de Deus. E isso, imagine cada um fazendo o que quer da sua vida cristã. Isso seria terrível para a própria pessoa. Ela iria prejudicar a sua própria vida. Então, essa responsabilidade, irmãos, assim como toda responsabilidade nas outras esferas, família, trabalho e governo, essas outras responsabilidades são boas, e assim também a igreja é bom nós termos responsabilidade e nós prestarmos conta à igreja do Senhor. Tá certo? Então, irmão, vamos para a conclusão agora. A conclusão. E o pastor ele conclui assim: se saltarmos de igreja em igreja e mudarmos nossa membresia daqui para lá muito casualmente, isso revela que não consideramos a membresia da igreja como algo muito importante. O que está por trás dessa mentalidade de entrar e sair, né? É a perspectiva de que a igreja deve ser tratada da mesma forma que o cinema local favorito. A igreja se tornou nada mais do que um evento para os espectadores, outro lugar ao qual se pode ir para se entreter aos domingos sem compromisso. Interessante, né? Então, domingo eu vou na igreja. Domingo eu vou no cinema. Né? Domingo eu vou na praia. Entendeu? É mais uma ida assim, como se eu fosse na praia. Eu vou me entreter lá, ouvindo o sermão, cantando os hinos. Não é assim, né? Então, mas esse tipo de coisa que faz as pessoas pularem de igreja em igreja e ficar nessa coisa. Porque elas não entendem a seriedade
de ser membro de uma igreja, né? Aí ele continua falando assim: o fato de Cristo ter morrido pela igreja deve incutir em nós uma visão elevada dela, a ponto de a considerarmos mais do que apenas um local onde entramos e saímos aos domingos, após termos participado de certas atividades. Ser membro da igreja é algo que Deus requer de seu povo, e isso inclui se colocar sob os cuidados da igreja, sob o direcionamento dos pastores, comprometer-se a ser fiel na participação nos cultos e atividades e atividades e um apoiador regular do ministério, além de se tornar responsável pelo bem-estar espiritual dos outros membros do corpo da igreja. Cristo institui a igreja para os santos, evitando assim que eles vejam a si mesmo como mais sábio do que Deus. Bora ler Mateus 16, 18 aqui? Bora ler? Mateus 16, 18. Diz assim a palavra do Senhor: diz a palavra: e também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, quem estabeleceu a igreja? Quem estabeleceu a igreja sobre esta pedra? Qual é a pedra? A palavra. Quem estabeleceu? Cristo. Cristo, irmãos. Então isso é muito sério. Isso é dizer assim: olha, eu não posso tratar a igreja igual um supermercado, eu não posso tratar a igreja igual uma ida à praia, de maneira que eu vou ao culto quando eu quero, e eu não me comprometo. Não pode ser feito assim. Mas a igreja foi instituída por Jesus para nosso bem, nós os santos. E ele coloca assim: Cristo instituiu a igreja para os santos, evitando que eles vejam a si mesmo como mais sábio do que Deus. Eu não preciso da igreja para servir Jesus. Então, é mais sábio do que Deus, porque Deus diz que você precisa, que você necessita dela, que ela é para o seu bem. Ela foi instituída por Jesus, então nós não devemos tratá-la como uma coisa sem importância, de só ir lá porque eu decidi num domingo ir na igreja, porque eu vou quando eu tenho vontade, eu vou quando eu quero. Não é assim. Quando a pessoa está nessa situação, é muito triste. Ela não tem vontade de cultuar, ela não tem vontade de estar com os irmãos. É muito triste, é um péssimo sinal. Nós temos notado, né, inclusive, de que possivelmente ela nem nasceu de novo, ela não é convertida. Então, porque nós vimos lá no estudo que uma das evidências, né, de que a pessoa é de Jesus, a pessoa nasceu de novo, é que ela ama a igreja. Aí o pastor continua assim, meus irmãos: outras razões poderiam ser dadas em favor da membresia da igreja, mas essas são mais do que suficientes para provar que Deus requer que seu povo viva a vida cristã de maneira ativa e fiel no contexto de um corpo local de crentes. Muito mais coisas precisam ser ditas sobre as bênçãos e responsabilidades dos membros da igreja, como as assembleias locais devem ser estabelecidas, e governadas, e que funções elas devem desempenhar em suas reuniões organizadas. Mas neste ponto do nosso estudo fica claro que a membresia da igreja não é opcional para os seguidores de Cristo. Então nós estudamos aqui que ser da igreja é um mandamento do Senhor para o nosso bem, uma evidência do novo nascimento. Está por todo o Novo Testamento. Eu li durante essas terças, eu li com vocês vários trechos das cartas de Paulo,
que ele sempre se endereçava às igrejas, e essa aqui, que é a mais pessoal de todas, Filemon, ele se fala da igreja que está na casa dele. Então, meus irmãos, é mandamento e é uma bênção ser membro da igreja. A partir daqui, o livro ele vai tratar de outras questões sobre a igreja, mas esse capítulo tratou então da necessidade da membresia. Nós temos aqui as perguntas para o estudo, que eu vou só citar. Eu acho interessante eu citar para os irmãos irem pensando, né? E aí vocês podem depois buscar no livro essas perguntas e responder para vocês mesmos. E se desejarem, pode buscar a minha ajuda, meu apoio nessas perguntas, né? Eu vou citar aqui, tá? Perguntas para estudo. Primeiro, estar comprometido, submetido a uma igreja local é opcional? Por que sim ou por que não? Segundo, por que o culto e as atividades da igreja local devem ter prioridade em nossas agendas semanais? Por quê? Será que eu posso, eu citei há pouquinho, né? Priorizar no dia do Senhor uma outra coisa? Terceiro lugar, quais são algumas razões não bíblicas que as pessoas apresentam para não permanecer fiéis a uma igreja local? Quais são? Vamos pensando nisso, né? As pessoas dão muitas razões. A igreja, uma das razões que a gente ouve muito, a igreja é cheia de defeitos. Eu não encontrei uma igreja ainda como eu quero, né? Não existe essa igreja. Mas todas as igrejas são muito defeituosas. E as razões que as pessoas vão dando, né, para não se tornar membro de igreja. Quarto, por que a submissão a uma igreja é tão importante? Né? Por quê? Por que eu ser membro da igreja é tão importante, eu me submeter a uma igreja local? Quinto, por que a prestação de contas é tão importante? Por quê? Falamos há pouquinho, né? É bom eu ter que prestar contas, eu posso ser um crente para servir livremente a Jesus, ou eu tenho que estar na igreja para servir Jesus, eu preciso da igreja, né? Prestar contas à igreja. Como é que as coisas funcionam? Sexto, existe alguma razão aceitável para não se reunir a uma igreja local? Explique, existe alguma razão aceitável para não se unir a uma igreja local? Eu não estou falando de uma impossibilidade real, né? De uma pessoa estar doente, não pode participar dos cultos, doente, ou outro impedimento mesmo, né? Mas eu estou falando da pessoa que tem toda a possibilidade, né? Existe uma razão que ela possa dar assim, olha, não vou participar de nenhuma igreja local, não vou me unir a nenhuma igreja local. 7. Liste pelo menos 3 razões pelas quais os crentes devem estar comprometidos e submetidos a uma igreja local. Pelo menos 3 razões. E o pastor, ele dá mais de 3 razões lá durante o livro, o capítulo, né? 8. Por que se tornar membro da igreja é tão importante para os cristãos? Irmãos, é importante para o nosso bem-estar espiritual ser membro da igreja ou não? Por que se tornar membro da igreja é tão importante para os cristãos? Ele está fazendo uma pergunta, né? Ele está assumindo que ele está perguntando por quê, né? Dessa importância. Pense aí agora, os irmãos vão pensar. 9. Quais são as razões justificáveis para deixar uma igreja local? Existem razões para deixar uma igreja local? Sim. Quais são as razões? Né? Pense nisso. É uma questão bastante interessante para nós pensarmos. A razão realmente que essa igreja eu vou deixar. Essa igreja local. 10. Como devemos deixar uma igreja? Como devemos deixar uma igreja? Outra pergunta importantíssima. Qual é a maneira, né, de nós deixarmos uma igreja? 11. Por que Deus requer que exista membresia em uma igreja local? Essa aqui abrange todas as outras. Por que Deus requer que exista membresia em uma igreja local? Então está aqui, meus irmãos. Essas perguntinhas aqui são excelentes para a nossa reflexão, meditação.
no assunto do capítulo que nós tivemos aí. Eu acho que nós fizemos 4 terços ou 3 terços aí, nós estudamos esse capítulo. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar o capítulo 3, deveres dos membros da igreja, né? Esse é um assunto também muito, muito, muito importante, e vai falar aqui da unidade, da atividade e participação, serviço, amar e honrar os irmãos. Vai falar sobre a pureza, sobre viver uma vida santa, sobre estimular a santidade nos irmãos, sobre participar das ordenanças da igreja, cumprir a disciplina da igreja, sobre confessar a verdade, sobre ser estudante da verdade, sobre ser transmissor da verdade, sobre apoiar financeiramente a verdade. Esses assuntos falam dos deveres de cada membro. Veja, nós falamos da membresia, da importância da membresia. Agora, quais são os meus deveres como membro da minha igreja local? Então, é um assunto muito importante. Eu vou só começar a ler, vou ler só aqui o início, aí a gente continua semana que vem, tá bom? Então, os deveres dos membros da igreja. Vou só ler aqui a primeira parte, aí a gente ora. Todo cristão tem tanto a responsabilidade como o privilégio de participar e compartilhar do dom espiritual que Deus tem dado à igreja. Todo cristão foi enxertado no corpo de Cristo e pessoalmente recebeu dons do Espírito Santo para ajudar no crescimento espiritual dos outros membros do corpo de Cristo. Pelo fato de que a igreja, como comunhão dos santos, é a portadora oficial da verdade de Deus e é constituída por aqueles que foram santificados e unidos em Cristo Jesus e que regularmente se reúnem para adorar a Deus por meio da observação das ordenanças e de ouvir a pregação da palavra de Deus, os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através do amadurecimento santo em nível pessoal e corporativo e crescer no conhecimento da verdade. Em outras palavras, a prioridade de cada membro da igreja inclui 3 coisas básicas: unidade, pureza e verdade. Assuntos que nós já temos falado em outros capítulos. Então, a nossa responsabilidade é com a unidade. Nosso dever e responsabilidade é com a unidade, com a pureza e com a verdade da igreja. Se Deus quiser, semana que vem a gente começa a estudar esse capítulo, que é maravilhoso também, né? Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, pedir que Ele nos abençoe. Senhor, obrigado, porque nós podemos completar mais um capítulo desse livro tão maravilhoso, Senhor, tratando da membresia da igreja. Que o Senhor abençoe a nós que estamos aqui e aos nossos amados que não podem vir nas terças-feiras, e a todos os irmãos, amigos que ouvirem esses áudios, esses estudos, que o Senhor edifique para que nós possamos crescer nessa glória, na manifestação da glória de Jesus por meio do seu povo, da sua igreja, Senhor. Como igreja local que nós somos. Ó Senhor, faz isso para o bem desse povo, para a glória do Teu nome entre nós. Em Jesus oramos e agradecemos. Amém.